Reino de Daomé, Damaitanos. Eram esses povos que viviam na região da costa da Guiné. É uma região litorânea. E bom, nessa região, o que a gente consegue entender? Dentro daquele contexto em que a gente está inserido da África, do tráfico escravo, esse era um reino que era responsável por atuar diretamente e ter relações com países estrangeiros para que efetuasse essas trocas comerciais. E isso fez de Daomé um país poderio militar, um país focado no exército, na captura de povos e na comercialização desses escravos. Afinal, já havia escravidão na África. Existia muito essa luta entre reinos e povos. Bom, a realidade de Daomé é que eles tinham um funcionamento bem relativamente tranquilo. Existia um rei, existiam oficiais de forte. E bom, esse rei dava ordem e se comunicava com os oficiais, e os oficiais eram atribuídos as suas funções, como por exemplo da economia, a gente pode dizer assim. E também tinha um que era o principal responsável pelas relações que eram exteriores a Daomé, ou seja, cuidavam do tráfico, da relação deles que eles tinham com os portugueses, com a Inglaterra, com a França, com o próprio Império Romano Germânico. Então eram muitas relações que aconteciam, até porque a região onde eles estavam era de fácil acesso. E inclusive nessas regiões, os próprios países como Portugal e outros estabeleceram determinadas bases, assim dizendo. E bom, uma das principais características do povo de Daomé é o seu poder militar. Sabemos que existe um exército, no exército de Daomé, um grupo composto apenas por mulheres, são as Mino, e essas mulheres eram altamente treinadas e faziam a guarda, além de fazer a guarda pessoal do rei, atuavam em diversas guerras, diversos acontecimentos aí que a gente tinha ao longo do período. Bom, é muito interessante a gente ver isso, porque não é algo que é comum em todas as sociedades. E foi isso que serviu de inspiração para Marvel, que fez um grande filme aí, o Pantera Negra, em 2018, que conta com um exército composto por mulheres negras, e percebido que é baseado nesse exército. Então é muito bom a gente ver a cultura africana, a gente conseguir ver isso dentro da nossa realidade, para você ver dentro de um filme. Bom, basicamente é isso. Agradeço. Os iorubás configuram uma das mais significativas culturas da história do continente africano. Eles estão localizados na região sudoeste da Nigéria e no sul do Benin, onde se concentra uma minoria. Afirmam os historiadores que os domínios iorubás se desenvolveram ao longo da margem sul do rio Níger. Este povo encontra sua procedência primitiva em um núcleo aborígene ancestral, posicionando em torno da cidade de Efé. Antes de ser subjugado pelo guerreiro Odududuá, considerado o criador dessa civilização, e por seus seguidores. Seus descendentes estruturaram as distintas dinastias que se fixaram nesse espaço geográfico entre os anos 600 e 900. Supõe-se que eles eram originários do Alto Nilo. Vários estudiosos creem que o povo iorubá tem prováveis laços com a cultura do Egito, enquanto outros defendem que ele está mais intimamente ligado ao legado da Núbia. Estes pesquisadores também investigam a possibilidade das crenças iorubás serem herdeiras das concepções helenistas. Até hoje, nenhuma especulação foi comprovada. Os povos africanos se apoiam integralmente no poder da oralidade, a qual, no caso das tradições iorubás, se mantém ao longo dos séculos do interior dos poemas sagrados de Ifá, de onde esse povo extrai a base fundamental para preservar seu legado, mesmo distante do lar, nas Américas, especialmente no Brasil e em Cuba. A palavra oral tem um peso sagrado, pois traz em si o mistério do culto, aquilo que se encontra em uma dimensão invisível ao olhar humano. Mais que isso, ela é o tecido estrutural que molda cada esfera da vivência dos povos africanos, particularmente a dos iorubás. É ela que permite a uma geração transmitir sua herança ancestral a que lhes sucede, preservando assim sua cultura original.
O caráter sagrado da palavra lhe confere o dom de criar cenários, pois ela abriga um universo místico. Seus mestres têm a responsabilidade de estabelecer vínculos de conexão entre as entidades divinas, os ancestrais e os futuros iorubais, disponibilizando o legado cultural desta civilização. Os versos sagrados de Fá constituem o meio essencial para entender os cosmos. A cultura, a religiosidade, a educação, a poética, a dança, o legado musical, a estrutura política social, as interações sociais, a configuração do perímetro urbano, o meio ambiente, a relação com os ancestrais e a ciência praticadas pelos urubais. Dentre os elementos presentes nessa obra-prima da oralidade urubá estão os oroqui, evocações, os orim, cantos, os orim essá, cantigas em louvor aos ancestrais masculinas, os erim efé, canções dirigidas às ancestrais femininas, as aduras, orações, os ibais, saudação. Nos poemas maiores, o iremojê e o ijalá estão preservados os elementos mais significativos da trajetória mitológica desse povo. O cosmo iorubá é arquitetado em uma estrutura quadrupla. Daí os sacerdotes serem também enquadrados em categorias que correspondem a esta visão de mundo. Os babalôs dirigem o culto a Ifá na dimensão da interação humana. Os babalorixás e o iaialorixás, pais e mães que presidam as iniciativas do orixá, lideram a adoração a essas divindades. Os babalossain, símbolos da paternidade, são os responsáveis pelo culto a Ossain, a esfera das folhas, representantes da natureza, e os babalogês, baogês, que protagonizam os pais na veneração aos ancestrais da linhagem masculina, comandam a adoração aos mortos. Nas terras americanas, os iorubais procuram reproduzir esta representação espacial, geográfica e cosmológica. Cada esfera do recinto sagrado na América reflete a mesma teia sagrada que marca o universo iorubá no continente africano. O Ifá atua como protetor do saber sagrado. Cultura dos iorubais. Os iorubais vivem principalmente no sudeste da Nigéria, sudeste de Berlim e em menor número nas regiões do centro-sul do Togo. Sua religião é rica em lendas, com função de normatizar o comportamento pessoal e coletivo. A religião conta com os orixás intermediários entre Deus superior, Olorum, e a humanidade, retratando com o mesmo defeito que as pessoas comuns, podendo se redimir também por bom comportamento. Um número de divindades é impreciso, podendo ir de 200.700, segundo Maria Inês Couto de Almeida. A fama de algumas atravessou continentes, enquanto outras são cultuadas em pequenas localidades. A região iorubá cruzou o Atlântico durante o período colonial e de escravização por parte dos europeus e influenciou religiões como a Sartéria em Cuba e o Candomblé no Brasil. Um aspecto fundamental da religião é o sistema de Infa, o oráculo que determina todas as ações dos iorubais, do casamento e das atividades cotidianas. Quando falamos da influência iorubá no Brasil, o nosso próprio linguajar, nossa terminologia, nosso jeito de nos expressar já vem à tona e já mostra a nossa influência, porque muitas palavras que utilizamos no nosso cotidiano para nos referir a algumas coisas vêm do iorubá. Na nossa cultura temos o Olodum, uma manifestação cultural baiana muito famosa, assim como o Ileaie, também muito famosa, muito benquista, palavras que derivam do iorubá denominam isso. Aproveitando que falamos de manifestações culturais, temos o abadá, que também é utilizado para práticas de capoeira, mas também é uma vestimenta típica do carnaval. Falando em capoeira, tá eu aí com roupas de capoeira. Nós também temos nossas comidas típicas, acarajé, vatapá, abará, todas comidas com nomes que derivam do iorubá,
Não podemos deixar de falar das nossas religiosidades. Quando nos vem religiosidade iorubá, que reflete na cultura brasileira, pensamos logo em candomblé, uma religião repleta de termologias na sua hierarquia, babalô, babalorixá, nos seus deuses, Olorum, Oxalá, Ossan. Também não podemos deixar de falar de seu Zé, Zé Pilintra, que como Cananda disse, um ser de luz que já foi um humano na Terra e que, por suas peripécias e passadas de perna e falsificações, voltou como um ser de luz para nos auxiliar e adquirir sua redenção. E a cultura iorubá é presente em todos esses âmbitos e não é à toa que em 2018 foi declarada no Rio de Janeiro como Patrimônio Imaterial do Brasil. É realmente louvável. Bem, a economia dos iorubás eram condizentes ao extrativismo vegetal e animal, comércio e modelo de escambo com os povos nativos, além de fazerem as vendas por locomoções entre rios. Os iorubás também faziam esculturas de bronze em tamanho real. No Brasil vieram escravizados e chamados de nagô. Suas culturas se mistificaram, introduzindo o candomblé. Acho que ficou para mim encerrar, então. Adeus, professora. Essa foi a apresentação do nosso trabalho.